Olá pessoal, sou o professor Danilo Oliveira. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o movimento LGBTQI+. Então, dentro de instantes. Bom pessoal, então, a primeira coisa que a gente vai agora falar é sobre a significação desta sigla, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, então as três primeiras letras aí, né? Então vocês estão vendo aí L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais. Essas três primeiras letras, elas têm a ver, pessoal, com a questão da orientação sexual, né? Lembrando que lá atrás o movimento ele já se chamou GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes, depois mudou para GLBT, depois para LGBT, e aí nos últimos anos é que vem tendo acréscimos, e aí dessa forma hoje, né, LGBTQI+. Então as três primeiras letras têm a ver com a orientação sexual. As três outras letras, as três seguintes, né, então T de transexuais, travestis e transgêneros, Q de queer e I de intersexuais, né. Queer aqui não aceita aí a classificação, né, num gênero, né, numa orientação sexual específica, enfim, transita, né, aí entre os diversos gêneros e orientações. E intersexual é o caso, por exemplo, dos hermafroditas, né? Então, não tem ali uma especificação. Bom, então, e aí nós temos, né, o sinal de mais, que é, antes, né, de falar do sinal de mais, falando aí a questão dessas três letras, né, T, Q e I, tem a ver com gênero, né? Que é a questão aí da identificação, enfim, dessa construção de identificação que vai acontecendo. E o sinal de mais, que vai ser representante das outras categorias. Então, por exemplo, os assexuais, também os pansexuais, então eles entram aí nessa categoria e várias outras, tá? Então, pessoal, este aí é o significado, né, da sigla do movimento LGBTQI+. E em épocas anteriores, como é que funcionava, pessoal? Então, na Antiguidade, Idade Média, etc. Bom, pessoal, não havia o termo ainda homossexual e heterossexual na Antiguidade. Não havia nem mesmo esses termos que a gente utiliza hoje, lésbicas, gays, não havia. Havia outras denominações, né? Então, assim, nós não temos a categorização que temos hoje. Não tínhamos essa categorização. Mas o que vai acontecer, por exemplo, né, se a gente pensar em Esparta. Esparta lá, o que se relata é que, por exemplo, havia pederastia. Então tinha lá um soldado, né, que acabava tendo o controle sobre os recrutas, né, e aí ali o que se relata é que havia a prática de pederastia. Mas não havia ainda essa questão, né, de se falar como homossexualidade. Outra coisa que a gente tem que pensar é na questão da igreja cristã, porque com ela há a condenação. Então, se a gente pensar aí quando surge a cristandade, já depois de Cristo, né, claro, você tem a questão aí da igreja que vai surgir aí séculos depois, que vai condenar as relações homossexuais, né? Apesar de não ter o nome, existe a prática. E o que vai acontecer? Vai se chamar isso de sodomia, né? Vai ter a passagem lá da Bíblia, né? Sodoma e Gomorra, né? Então, assim, isso vai ser caracterizado então como uma coisa ruim pela igreja, né? Então ela vai condenar. Bom, outros momentos, o que vai acontecer? Essa noção de pederastia, ela vai ganhar então um caráter aí, de condenação, né? Um caráter aí de uma coisa que não se pode praticar. E aí a igreja, por exemplo, né, vai acabar espalhando esta ideia aí de julgamento para, enfim, para o todo social, né? A igreja vai ter muito poder, a igreja cristã, quando a gente fala de mundo ocidental, durante séculos, né? Então, havia muitas perseguições, muita não aceitação dessa situação, né? Bom, pessoal, quando que vai começar, então, isso a mudar? No século XIX, houve o Karl Maria Kertberne, que foi um filósofo aí, foi um pensador, foi um jornalista, na verdade, que militou pelos direitos humanos já no século XIX, né?
ele, enfim, falava da questão mais dos direitos dos homens, né? Então não havia ainda muita assim, expressão dos direitos humanos, mas mais direitos dos homens. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a questão da perseguição aos homossexuais, porque é ele que vai cunhar esse termo, né? Essa questão aí do termo heterossexual e homossexual, ele quem cunha esses termos, vai começar a divulgar. A intenção do Kurt Benny, né, que nasceu Benkert, né? Ele era um jornalista ali do Império Austro-Húngaro, era proteger essas pessoas, né? Cunhando esse termo. Então, para ele, ninguém estava determinado por natureza a ser homossexual, né? Então, era uma coisa aleatória, é uma coisa que poderia acontecer. Então, ele cunha esses termos, ele vai ser, então, militante aí pela defesa das pessoas, né, que tivessem práticas homossexuais, que elas não fossem julgadas como criminosas, né, ou como pecaminosas, enfim, ela é dessa forma aí que ele vai fazer a sua militância. E aí, pessoal, só que vai acontecer, né, então tá aqui a imagem dele, né, do Kurt Benny, vai acontecer justamente o contrário do que ele imaginava. Homossexualidade vai acabar sendo essencializada pela medicina. Como assim? A medicina vai começar a colocar a homossexualidade como se fosse uma doença. É isso que vai acabar acontecendo e vai durar por décadas e décadas, né? Então, em alguns países, por exemplo, vai se tornar crime a homossexualidade, né? Então, no século XX isso vai ser bem visível. Então, acabou acontecendo exatamente o contrário do que o Carl Maria Kurt Benny queria. Então, acabou servindo para a essencialização da coisa, né? da situação da homossexualidade. No século XX, o que vai ocorrer então? No século XX, pessoal, nós temos alguns momentos importantes aí que interessa a gente citar. Então, por exemplo, na Revolução Russa, a homossexualidade, como que ela era encarada? Então, com Lenin, não havia condenação da homossexualidade. Então, não era um problema para o Lenin. Mas o Lenin, como nós sabemos, ele morre em 1924. Pouco tempo depois, quem vai acabar assumindo o poder na União Soviética, já a União Soviética, né, desde 22, é o Stalin. E aí, pessoal, com o Stalin, a coisa vai ser diferente. Por quê? Porque para o Stalin, a homossexualidade era uma degenerescência do comportamento burguês, ou seja, era uma coisa a ser combatida. Então, para o Stalin, era uma coisa não aceitável, né? Então, vai mudar aí, vai ter muita influência essa visão sobre os movimentos de esquerda no século XX. Então, por exemplo, se a gente pegar lá a Revolução Cubana, né, os homossexuais, eles também não eram aceitos, né? Se a gente pegar lá os primeiros anos da Revolução, né? Então, isso é uma coisa também que vem aí desse preconceito que é histórico aí no século XX de uma parte da esquerda. Não quer dizer que toda a esquerda pense assim, mas uma parte dela vai ter esse preconceito, né? Mas não é só a esquerda. Então, por exemplo, a direita, mais ainda, né? Porque vai ter ainda aquela questão do peso dos valores conservadores, né? Em algumas situações muito mais forte. Por quê? No nazismo, pessoal, o que vai acontecer? A sociedade alemã, que vai acabar seguindo ali os ideais do Adolf Hitler, nesta sociedade a homossexualidade vai ser punida, né? Então, assim, a homossexualidade não era aceita, não era uma coisa aceitável para o padrão de comportamento da raça ariana, né, que deveria demonstrar força e não teria espaço ali para os efeminados, né? Então, eles seriam muitas vezes condenados à morte, né? Então, isso vai ser uma coisa bastante presente no nazismo. Vale a pena falar sobre um britânico, Alan Turing, né, que durante a Segunda Guerra Mundial lutou pela Inglaterra contra o nazismo. Mas o que vai acontecer? Apesar de ter uma participação essencial para a vitória dos aliados, porque o Alan Turing, ele foi, pessoal, aquele que decifrou a máquina Enigma dos nazistas. O que era essa máquina? Essa máquina era aquela que era responsável pela criptografia das mensagens nazistas, principalmente da marinha nazista.
Então, a Inglaterra, ali junto com os aliados, queria desvendar o que eles trocavam de informações. E o Alan Turing vai desenvolver mecanismos ali para poder quebrar, para poder decifrar a máquina Enigma. Então, foi essencial para que os aliados pudessem saber as movimentações que os alemães estavam pretendendo fazer. Então, o Alan Turing, na Segunda Guerra Mundial, teve um papel essencial. Ele teve uma questão ali primordial para a vitória dos aliados. Mas, a questão comportamental, ele vai ser condenado à castração química depois da guerra. Por quê, pessoal? Porque ele acabou sendo denunciado como praticante da homossexualidade. E naquele tempo era crime. Então o que vai acontecer? É condenado à castração química. E aí vai ter a questão da morte polêmica dele, em 1954, que vão haver algumas versões. Então uma versão diz que ele foi envenenado. A outra versão, que é a versão da polícia, diz que acabou se suicidando. Mas a família dele e historiadores não aceitam essas versões e o que eles dizem é que, na verdade, o Alan Turing morreu por acidente. Mas ficou a pena lá, né? Ele foi condenado por castração química, mesmo sendo um herói de guerra. O que vai ocorrer é que esta versão dele, como vamos dizer assim, um criminoso, né? Vai acabar ficando décadas ali, né? Sendo utilizada. Mas aí, quando vai chegando perto ali do século XXI, principalmente nos anos 2000, uma campanha intensa aí para que houvesse o perdão dele. E aí vai acontecer, pessoal, é que em 2013 ele vai receber o perdão da coroa inglesa. E aí vai acabar sendo então ali aceito, né? Então vai prevalecer, vai começar a partir daí a prevalecer a imagem dele como um herói de guerra, que ele foi, né? Que provavelmente que tudo atesta que ele foi, né? Então, desta forma, então o Alan Turing vai acabar virando um símbolo, né, do movimento LGBTQI pós-mortem, né? Ou seja, pós sua morte, né? Então ele não viu o movimento, mas ele vai acabar se tornando um símbolo. Então, sobre o movimento LGBTQI+, a gente vai continuar na próxima aula. Então, por enquanto, é isso aqui, pessoal.